E aí pessoal, aqui é Raul Lobato falando para vocês. Hoje a gente vai fechar alguns assuntos que ficaram abertos no vídeo passado. Aconselho inclusive você a voltar lá e dar uma olhada sobre o primeiro contato com o paciente. Aquele primeiro momento, ele é um momento que já vai dizer muito sobre o que você é profissionalmente para o seu cliente. Então você sabe o que você quer ser para o seu cliente, né? Então você tem que assistir esses vídeos, você tem que ter esse espelho para que ele veja em você o reflexo da saúde, tá certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença do preço e do valor. Você sabia que tem muita diferença entre preço e valor? Por exemplo, o preço é muitas vezes aquilo que você paga, mas não significa que você esteja satisfeito com ele. Então existe muita gente cobrando um preço alto sem ter um valor alto. E não é isso que você aprende aqui no Originador. Aqui você aprende a ter um valor para o seu cliente. Aqui você olha, você vai aprender tudo desde o começo, aquele primeiro contato, como a gente já viu nos últimos vídeos, a anamnese, todos aqueles testes que a gente começa a fazer antes para que o paciente já comece a dizer para a gente o que ele sente através de questionários validados pela ciência. E aí a partir daquilo ali você consegue pegar e você consegue tentar analisar a origem da dor. Então, a origem da dor ela é antes de tudo uma busca, é antes de tudo algo que você tem uma data para entrar, uma data para começar, mas você não tem muito uma data para terminar não. É uma coisa que você vai aprender ao longo de todos esses anos, aprender acompanhando a gente aqui no canal. A gente que já está nesse caminho há muitos e muitos anos, tá? Eu acho que já tem uns 8 anos que eu desenvolvo a origem da dor, que eu desenvolvo vários métodos e a gente vai ensinar tudo aqui para vocês. O que a gente vai falar hoje para vocês sobre preço e valor é em como você ter um alto valor para o seu paciente. Quando você começa com todos aqueles contatos e aí você passa esses questionários para o seu paciente, você trata o paciente como uma pessoa única, que é o que ele merece ser, que é o que todos nós merecemos ser, todos nós somos únicos. Então, quando você começa a entender a história do paciente, você começa a ser único para ele, você começa a ter um valor para ele. Tem uma postagem lá no meu Instagram de uma paciente que diz que essa consulta valeria facinho R$1.000. Aquilo foi um sinal para mim. Já há muito tempo eu buscava isso, eu sabia que eu ia receber isso algum dia, era uma meta que eu tinha pessoal, nunca nem falei isso para ninguém. E fiquei muito feliz no dia que eu recebi esse comentário. Ela falou que a minha consulta valeria facinho R$1.000 e postou o comprovante lá do depósito, que ela fez um Pix para mim. E isso para mim me deixou muito feliz. Você quer que a sua consulta valha R$1.000 para o seu paciente? Eu não estou dizendo que você quer que ele pague R$1.000, pode até querer, é o ideal. Mas você quer que ela valha R$1.000, né? Então fica ligado aí que a gente vai dizer como ter esse valor, né? Como tratar o paciente com mais humanidade, mais humanamente, tá? A primeira coisa que a gente deve ter em mente, pessoal, é que quando a gente sai da faculdade, a gente começa a vender a fisioterapia. E a gente não tem que vender só a fisioterapia, a gente tem que vender nossa imagem. E é por isso que eu bato naquela tecla de que você tem que começar a praticar tudo aquilo que você fala. Existe uma enorme distância entre falar e praticar, não é fácil. Não é fácil você praticar o que você fala. Não é fácil você se afastar dos maus hábitos de vida. Eu ainda digo que é mais difícil você se afastar de um mau hábito do que você se afastar de um vício, por incrível que pareça. Então, às vezes, você nem imagina que aquele hábito que você tem está destruindo sua vida. E um hábito que você tem de acordar tarde e não ver o nascer do sol está fazendo com que você não desperte alguns hormônios que o corpo tem que despertar no começo da manhã. Um hábito que você tem de assistir muito televisão, de ficar mexendo no celular sem ter um horário fixo, um horário certo para dormir, sem respeitar o seu próprio corpo. Olha só, é disso que a gente está falando. Então começa primeiro, para que você tenha um grande valor para o seu paciente, a falar sobre saúde e, antes de tudo, praticar a saúde. Você tem que praticar a saúde no seu dia a dia, né? Tudo que você vai aprender aqui, você tem que botar em prática. E tudo aquilo que vai tentar lhe desviar do seu caminho, simplesmente você tem que olhar, se distanciar daquilo,
Você tem que se distanciar daquilo, porque aquilo pode ser só um reflexo de um pensamento que você tem ruim, de uma memória que você tem ruim, de um sentimento que você tem ruim, ou até um reflexo do seu próprio medo, do seu próprio ego. O ego é que possui o medo, né? E a gente pode falar disso em uma outra aula, vou falar essas diferenças aí entre o ego, entre as emoções, o medo. Afinal, nós não somos os nossos pensamentos, nós não somos os nossos sentimentos, nós não somos as nossas memórias. Afinal, o que seria de uma pessoa se ela não conseguisse se afastar de uma memória ruim? O que seria de uma pessoa se ela não conseguisse se afastar de um trauma? Nós, na verdade, somos o ser que pensa, nós não somos os nossos pensamentos. Nós somos o ser que lembra das memórias, nós não somos nossas memórias. Nós somos aquele ser que está lá vendo aquilo tudo de longe. E quando você consegue enxergar tudo isso de longe, você consegue identificar na sua vida, aquilo que vai lhe atrapalhar. Você consegue identificar aquilo que vai fazer o seu cliente se afastar do seu valor, do valor que você pode ter para ele, tá? Então, observe, se está difícil para você seguir um hábito, como, por exemplo, se afastar do celular, comece a pensar por que você está se afastando desse hábito. Por que você está se afastando desse hábito que está lhe fazendo, como a gente vê nos meus vídeos, que está lhe deixando com a síndrome de Cushing, que está lhe deixando inchado, que está lhe deixando envelhecido, que está deixando sua mente turva, que está fazendo você não dormir direito, que está fazendo você não acordar direito, você não ter energia para ter disposição para atender os seus clientes. Por que você não está conseguindo fazer isso? E isso vale a pena olhar. Quando o paciente olha e ele olha enxuto, ele vê que você é um reflexo da saúde para ele, você é um espelho que ele quer seguir, aí você tem valor para o cliente. E acima de tudo, você resolve os problemas do cliente com informações. Você não resolve o problema do cliente com uma técnica. Você está vendendo técnicas ou você está vendendo soluções? Você está vendendo saúde ou você está vendendo doença? Você é só simplesmente suas mãos? Que tal você começar a tratar o seu paciente com a cabeça, com as suas ideias, para depois você começar a tratar ele com suas mãos? Que tal você estar presente no dia a dia do seu paciente 24 horas por dia? Porque eu garanto que isso sim vai fazer você ter mais valor para o seu paciente, para o seu cliente, tá certo? Um outro tópico que a gente tem que abordar é sobre a transformação, né? A informação, ela resolve o problema, ela transforma acima de tudo. Quantas vezes eu não já escutei, ontem mesmo, uma cliente chegou e já foi indicada, porque isso é o resultado do valor. Uma cliente foi para a minha consulta, já indicou a irmã foi, já vai indicar a mãe, já disse que vai levar a mãe. E já falou um monte de problema que a mãe tem que ela já sabe que eu vou solucionar. Como ela sabe que eu vou solucionar? Porque eu já dei muita informação para ela, né? Ela sabe que ela não consegue resolver os problemas da mãe, mas ela sabe que eu consigo resolver os problemas da mãe. Pelo que eu falo, pelo meu poder de convencimento, pelo meu poder de arguição. E isso faz o seu cliente espelhar em você um valor. Isso faz a sua consulta valer R$1.000. Mesmo que você ainda não tenha chegado no patamar do preço de R$1.000, mas a sua consulta já vale R$1.000. E quando todo mundo souber, quando essa fatia de bolo enorme aumentar, quando ela virar um bolo gigante de paciente, a sua consulta vai valer R$1.000, tá? Ela vai ter um preço de R$1.000 e ela vai valer R$1.000. Aí assim talvez você consiga realizar seus sonhos. Por que o fisioterapeuta não fala sobre dinheiro, por exemplo, na graduação? Né? Por que você acha que não merece ter uma casa boa, que não merece ter um carro bom? Você quer ou não quer realizar seus sonhos? Nisso tudo mora a diferença do preço e do valor, tá certo? Essa cliente de ontem chegou para mim e disse que eu não sabia como eu tinha mudado a vida da irmã dela. Olha, tu não sabe o bem que tu fez para ela. A irmã dela, ela tem psoríase. A psoríase eu simplesmente mostrei cientificamente que a psoríase estava relacionado ao problema que ela realmente tem, a real origem da dor dela, que era a sensibilidade ao glúten não celíaco, que era um caso específico. E eu mostrei para ela, clinicamente, que ela tinha todos os sintomas máximos e mínimos
de uma sensibilidade ao glúten não celíaco. Ao invés de pedir para ela, como um médico pediria, uma biópsia, se fosse um gastro, uma biópsia de duodeno, que é o exame padrão ouro para esse tipo de assunto. Ao invés de pedir isso, eu simplesmente convenci ela de que ela tinha aquilo clinicamente e convenci ela a largar algumas coisas que estavam fazendo mal para o corpo dela, e a partir disso ela teve a transformação na vida dela. Então você acha que um cliente seu que se transforma, ele tem uma transformação interna por causa do conhecimento. Como eu falei na última aula, o conhecimento é o que transforma. Então ele foi transformado pelo conhecimento. Você acha que esse cliente, ele vai voltar ou não vai voltar? Que ele vai indicar para você todo mundo que ele conhece? Porque quando a gente passa por um bem, pessoal, a gente quer que todo mundo viva esse bem. Esse aí é o verdadeiro sinal de que a gente está no caminho certo. Eu conheço que a gente está no caminho certo por causa disso. Eu conheço que a gente está no caminho certo porque quem vai quer levar todo mundo que quer bem. Se você quer bem uma pessoa, você quer levar ela para o caminho do bem. Às vezes você não sabe como. E isso é uma coisa que a gente fala até sobre o funil de vendas. Você sabia que o seu cliente, o seu principal cliente, ele nem sabe que precisa de você? Você sabia disso? O seu principal cliente, o seu maior número de clientes, ele nem sabe que precisa de você. Eu vou falar disso na próxima aula. A gente vai falar que muitos problemas que o fisioterapeuta pode tratar, que legalmente, inclusive, a gente tem direito de tratar, a gente nem trata. Ou seja, tem um mundo de clientes aí para a gente tratar. A pessoa fica preocupada com a quantidade de profissionais que tem no mercado. Não, você tem que estar preocupado com a origem da dor, você tem que estar preocupado em se destacar no mercado, você tem que estar preocupado, acima de tudo, com sua consulta valer muito para o seu cliente. E aí, quando a sua consulta valer muito para o seu cliente, ele vai começar a indicar todo mundo, não vai faltar paciente para você atender. Isso é um ponto principal que a gente queria falar hoje. Fica atento aí às nossas próximas publicações. Eu tenho certeza que isso vai, à medida do possível, quando você for implementando isso, porque como eu estou dizendo, não adianta só você falar, não adianta só você saber, você tem que implementar isso. Vai implementando isso na sua rotina, aos poucos. A luz, a gente vê, ela tem que chegar aos poucos na nossa vida. Já pensou se a gente nem aguenta ficar olhando muito para o sol? A gente tem que botar uma proteção para poder olhar, a gente não aguenta. A luz, ela tem que chegar aos poucos. Vai implementando isso aí na sua vida, faz diariamente, pontinho por pontinho, passo a passo. A gente sabe que uma grande caminhada, ela começa com o primeiro passo. Então, dá o primeiro passo, tá? Fica aqui seguindo, fica acompanhando a gente. Em breve tem assim um monte de novidade para você, conteúdo de verdade, para que você enriqueça o valor da sua sessão. E agora que você sabe a diferença de preço e valor, o que você quer? Você quer ter um grande preço ou você quer ter um grande valor para o seu cliente?